A gravidez e a adolescência pode parecer o fim do mundo, mas no fim das contas é o começo de uma vida nova. Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Roda a vinheta. E para falar sobre esse assunto tão delicado, eu vou falar com a Jaqueline, que foi mãe aos 15 anos. Jaque, obrigado pela sua participação no nosso programa. Jaque, como que foi a hora que você recebeu a notícia? Falou assim, ó, pronto, tô grávida. Como que foi? Foi um susto. Eu sempre achei que nunca aconteceria na minha casa, comigo. A gente sempre via acontecer com outras pessoas. Pra te falar a verdade, a gente até julgava um pouco. Achava um absurdo e nunca imaginaria que poderia acontecer comigo, dentro da minha própria casa. Como foi a reação da tua família? Na época, meu pai viajava, então ele não estava em casa. E foi muito impactante para minha mãe também, que praticamente ficava com a gente sozinha, comigo, com meus irmãos, enquanto meu pai precisava viajar. Ela ficou bastante chocada, só que em momento nenhum ela me abandonou, me apoiou. Já como que foi o tempo de gravidez? A gestação, como que foi? Graças a Deus eu tive uma gravidez boa, em relação a hospital, essas coisas, eu nunca precisei ficar dentro como várias outras pessoas precisam, ainda mais por causa da idade, que muitas pessoas novas têm dificuldade, né? Só que, tirando essa parte, eu passei muita raiva na minha gravidez, tinha medo do meu filho nascer nervoso ou isso afetar meu filho, porque passei muita raiva mesmo, não em relação à minha família, mas em relação ao pai do meu filho. Então tive que ficar a gravidez inteira sozinha praticamente, né? Eu e minha mãe, ela me ajudando. A família é muito importante nesse momento, né? Você tinha 15 anos, o pai do teu filho tinha quantos anos? 26, 27. Então, assim, deve ter sido muito difícil assim, foi difícil, é uma situação muito difícil, porque você tinha 15 anos, mas a sua família te alicerçou. Foi sim, porque nossa, na hora que eu fiquei sabendo, meu mundo caiu, desabou, porque muito difícil a gente ficar sabendo. Um dia a gente jovem, tá curtindo a vida, no outro você já descobre que você vai ser mãe, é um baque. O peso é muito grande, né? É muito, muito grande. Você fica sem saber como vai ser, se você vai dar conta, é muito difícil. E assim, você falou agora, você não sabe, o que você imaginava que fosse ser, você ser mãe aos 15 anos? O que você ficava imaginando? Eu pensava que eu não ia dar conta. Eu nem pensava muito porque eu tinha medo. Nossa, me dava um desespero. Eu não vou dar conta. Vai ser uma criança, praticamente uma criança cuidando de outra. 15 anos. Eu pensava que eu não ia dar conta. Eu fiquei assustada. Nessas relações da família, geralmente o pai ele não aceita muito essa situação. Como foi contar pro seu pai que estava viajando na época? Sim, eu lembro que minha mãe contou pra ele por telefone. Então, antes dele voltar pra casa, ele já estava ciente do que estava acontecendo. Aí teve um dia que ele chegou de madrugada, eu não tive coragem de olhar na cara dele. Eu não tive coragem de olhar pra ele, de conversar com ele, eu fiquei com vergonha. Aí ele me chamou, eu ainda estava me arrumando pra ir pra escola, ele pegou e me chamou. Você não vai falar comigo? Aí eu falei, eu tô com vergonha, não tem como olhar pra cara do senhor. Ele falou assim, filha, a gente vai dar conta. A gente não vai te abandonar, a gente vai ficar do seu lado. Isso pra mim foi a melhor coisa do mundo, porque eu realmente pensei que meu pai fosse me crucificar. Né, por ele sempre ser correto e ter passado isso pra gente de ser correto, eu pensei que ele não ia aceitar. E foi ao contrário. Ele me deu total apoio. Eu agradeço muito a ele
minha mãe por ter me dado esse apoio. É porque geralmente, assim, às vezes a família não acolhe nesse momento, né? A gente falava isso há alguns dias na entrevista com a Antônia, que a família não apoia o jovem quando ele resolve se assumir homossexual. Na gravidez e adolescência é mais ou menos o mesmo peso, né? Mais ou menos isso também, porque tem muitos pais que não aceitam, colocam os filhos para fora de casa, a gente vê muito isso acontecer, né? Ou a filha não conta pro pai ou pra mãe por medo, vai tentar fazer o aborto, acaba morrendo. Então é difícil, tanto o filho que também acaba acontecendo isso, com vergonha de contar pros pais, acaba fazendo coisa pior, né? Então é difícil demais. É uma situação muito complexa, né? Por mais que assim, a gente sabe, pessoal, a gente sabe que existe os vários meios contraceptivos, a gente sabe que existe camisinha, que existe o remédio, que existe todos os tipos de para evitar uma criança, além da criança evitar doenças, a gente sabe de tudo isso. Mas por mais que as pessoas se cuidem, isso pode acontecer, né? No meu caso, não foi por falta de... Minha mãe nunca chegou a conversar no ponto sobre isso comigo, só que porque ela sabia que eu ia ter vergonha de chegar nela e falar. Só que ela falava, conversa com a sua tia, conversa vai ao médico, chama a sua tia pra ir com você, não precisa ser comigo, você não precisa falar comigo, fala com alguém próximo. Só que eu tinha vergonha. E eu não sei se era coisa de menina, de criança, eu sempre tive na cabeça que ia acontecer, eu sempre quis tudo certinho, casar bonitinho, tipo aquelas coisas de conto de fada, casar bonitinho, ter filho, casa. Então eu pensava isso, bobeira, vou no médico pra quê, se não vai acontecer agora. Aí acabou que eu conheci uma pessoa que era bem mais velha do que eu, que já conhecia também, e eu era uma menina, né? Meu primeiro namorado. E eu acho que eu também confiei demais nele, né? Eu confiei demais. Então o erro também foi meu, de ter confiado muito e não ter me cuidado. São situações que a gente não consegue controlar, às vezes, né? É um negócio que vai e acaba acontecendo. Mas a gente não tá, deixando bem claro, a gente não tá aqui para julgar ninguém, a gente não tá aqui para isso, a gente só quer expor a história, mostrar que as coisas, por mais que se tenha informação, que tenha todo um contexto familiar, as coisas às vezes podem acontecer. Então ninguém tá aqui para julgar ninguém, a gente sabe que acontece muitos casos desses no Brasil a cada momento, a gente sabe que tem pais que põem para fora de casa, mas também que tem famílias que acolhem. Famílias que colocam, senta a pessoa e fala, fica tranquila que a gente está aqui e o que tiver que acontecer, vai acontecer, a gente vai estar junto. Que eu acho que é a parte mais importante. Nossa, na hora que a família te dá apoio, eu acho que é a melhor coisa. Porque parece que o peso que está nas suas costas, eles pegam um pouco, te ajuda a dividir aquele peso, né? Então eu acho que isso foi a melhor parte. Foi minha família ter me apoiado. A gente vai para o pequeno intervalo e já voltamos. Atenção Guará! Agora no açougue da Isabel tem o espetinho e lanchinho de linguiça do Laércio. Venha experimentar, é uma delícia! Lanchinho de linguiça com queijo e alface. Ligue e peça o seu que entregamos bem quentinho. Fone 3831-2494 ou pelo zap 99971-4227. Espetinho e lanchinho de linguiça do Laércio. Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, no açougue da Isabel. Somos a Busa. Empresa 100% nacional, localizada no estado de São Paulo, na cidade de Guará, às margens da rodovia Anhanguera. Estamos no mercado há mais de 60 anos. Possuímos um parque fabril moderno e em constante desenvolvimento. A maior e mais moderna fabricante de algodoeiras da América Latina. Nossa produção é programada através de softwares avançados que garantem precisão e qualidade durante a fabricação. Busa. Tecnologia, inovação e responsabilidade social. Estamos de volta. E já como que foi, assim, você era adolescente, 15 anos, como é que foi isso com a relação escola, amizades, como que foi isso no seu ciclo mais próximo? Eu continuei a escola, por causa dos meus pais também, porque acho que se dependesse de mim, eu tinha vergonha
né? De chegar na escola, todo mundo já sabendo, porque morri de vergonha. E por mim eu teria desistido, mas meus pais foram, me colocaram pra ir, pegaram no meu pé. Amizade não continuou. Não adianta falar que continuou as amizades, porque não. Amigas todas que eu tinha, não vou falar todas, que eu acho que ainda ficou uma ou duas, mas segue outro rumo, né? Eu acho que também as mães delas ficam sabendo, acham que a gente é má companhia. Uma influência, né? Tem isso. Acha que a gente vai levar a filha pro mau caminho, vai incentivar, querer que aconteça o que aconteceu com a gente. Não é assim. Mas os pais acham, né? A gente tem uma cultura, a gente vive numa cultura muito, digamos, ultrapassada, né, em relação a isso. As pessoas não conseguem olhar para o drama das outras pessoas e enxergar que pode ser o exemplo também, para que pode ser um exemplo a não ser seguido, no caso, né? Sim. Ter um pouco mais de poder conscientizar através do exemplo. Sim, porque tudo que eu podia fazer eu fiz. Amiga, hoje, minha irmã também, tem uma irmã dentro de casa. Então o que eu posso falar pra ela você viu tudo que eu passei. A amiga também foi a mesma coisa. Sempre ajudava, eu explicava tanto que era difícil, que era pra fazer as coisas pensadas. Nunca quis que ninguém fizesse igual eu, nem acabasse, né, tendo uma gravidez na adolescência, assim, tão jovem. Mas sempre tem os pais que quer que corta as amizades, não quer contato, não quer nada. Qual, no seu modo de ver, qual foi a parte mais difícil dessa história toda? Não teve uma coisa mais difícil, né? Não teve um ponto difícil, porque eu fui levando tudo. A escola foi difícil nos primeiros dias, que as pessoas olham a gente atravessado. E fica cochichando daqui, fuxicando dali, um conversando com o outro. Acho que a gente não escuta, a gente escuta sim. As pessoas olhando a gente com outros olhos, né? Acho que essas coisas foram as partes mais difíceis. Na rua, a gente passando, amigo da minha mãe, amigo do meu pai, a gente fica com vergonha, né? Morria de vergonha de sair na rua. Mas tirando isso, foi tranquilo. Como é hoje? Como que você se vê hoje, mãe? Sua criança tem quantos anos hoje? Vai fazer 5 já, agora em abril. Como que você hoje vê uma criança com 5 anos de idade? Você olha pra trás? Quando eu descobri, eu não queria de jeito nenhum. Você pensou em abortar? Pensei. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi que eu queria tirar. Eu lembro que tava todo mundo reunido, que a primeira pessoa que pegou o exame foi minha mãe. Então, praticamente, já ficou sabendo primeiro do que eu, do resultado. E reuniu, ligou pra minha tia de São Joaquim, minha tia veio pra cá, juntou todo mundo na casa do meu avô. Aí na hora que eu cheguei lá, eu falei não, e chorava. Eu falei, eu não quero, eu quero tirar. Minha mãe falou, você não vai tirar. Eu falei assim, então eu vou ter e vou colocar pra adoção. Minha tia, você não vai porque não é cachorro. Não é cachorro que você pode ter e sair dando pra alguém. É um filho. Aí eu fui acostumando, depois a gente vai pegando um carinho, vai a barriga crescendo, você vai sentindo. Hoje é a maior bênção na minha vida. Agora eu imagino, gente, como é que seria minha vida se eu não tivesse ele? Porque minha vida tá tão maravilhosa agora que eu não imagino sem ele mais. Não sei, eu sou muito feliz agora com ele, sabe? Então, não sei. É importante analisar essa situação, né? Porque assim, você já pensou em abortar lá atrás. Sim. E hoje você não consegue pensar a sua vida sem seu filho. São extremos muito grandes, né? E se, né? E se não fosse minha mãe ter falado aquilo? E se eles tivessem feito como vários outros pais, me incentivado a abortar? Como é que seria minha vida agora? Como é que eu estaria? Isso se você tivesse vida, né? Porque geralmente nesses casos o aborto é altamente mortal, né? Tanto pra mãe quanto criança também, né? Realmente.
Jaque, eu quero te agradecer por vir contar a sua história pra gente, porque não é todo mundo tá disposto a se abrir nesse ponto. A gente, igual eu falei anteriormente, a gente sabe todos os meios que tem, mas às vezes acontece, né? E é uma crucificação, eu acho que é o pior caminho que se pode tomar. Então eu quero te agradecer por ter vindo aqui falar a sua história pra gente. Eu quero te agradecer também, agradecer todo mundo por você ter me convidado, para mim poder contar a minha história e alertar outras pessoas também, poder ajudar outras pessoas. Algumas mãezinhas também agora, tão jovens também, que estão sendo mães, poder ajudar e falar que não é o fim do mundo. Então olha para aquela câmera ali e deixa um recado pro pessoal. Então, gente, vocês que são jovens, que estão pensando em ter relações, se previnam. O posto hoje disponibiliza vários métodos contraceptivos, remédios, injeções. Tem ginecologista também para você passar antes de começar qualquer coisa. Então não faça como eu. Não deixe acontecer agora. Porque querendo ou não, a vida da gente muda bastante. Não é pouco, porque você vai estar carregando outra vida, não vai ser só mais a sua. Você vai ter outra pessoinha para você cuidar. Então, a menos que você tenha certeza, que você já tenha idade, tenha uma vida estabilizada, então vá atrás. O posto disponibiliza camisinha, preservativo feminino, masculino, né? E para você que descobriu agora que vai ser mãe também, jovem, não é o fim do mundo. E você só vai ter um pouquinho mais de responsabilidade, vai ter outra vida vindo. Não vai ser mais a sua, só a sua. Vai ter outra para você cuidar, para você amar e que vai depender muito de você. Esse foi o programa Tá Pego dessa semana. Semana que vem a gente volta com uma nova entrevista. Fique ligado nas nossas redes sociais, MRM TV Online, Programa Tá Pego no Facebook, o nosso Instagram, Programa Tá Pego, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/Programa Tá Pego. Fique ligado, fique com a gente. Tchau, obrigado.